Eu queria começar a nossa apresentação, dado esse novo cenário que se concretiza, chamando para alguns aspectos do contexto, não só da demanda, mas como da oferta, que na verdade representam essa nova dinâmica da indústria de gás que vem se estabelecendo nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos. Se a gente for perceber o que aconteceu nos últimos 5 anos, tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta, a gente vai perceber que essa indústria está traçando os novos contornos. Primeiro, a gente percebe nitidamente um crescimento imenso da demanda, algo como passando de pouco menos de 50 milhões de metros cúbicos dias em 2009, como a gente vai ver, para algo próximo a 100 milhões de metros cúbicos dias hoje. É um crescimento em 5 anos de mais de 100% da demanda. Só que esse crescimento ele se deu num contexto onde o setor termoelétrico teve uma imensa participação. Então, grande parte desse crescimento, também como a gente vai ver, decorreu do maior despacho das termoelétricas em função do contexto não favorável do setor hídrico brasileiro. Agora, esse crescimento do setor térmico, ele não foi conversado com os demais setores de consumo. Então, o que a gente percebe nitidamente é que a gente vive hoje um modelo de disputa de gás natural, principalmente do gás natural barato, entre o setor termoelétrico e os demais setores, principalmente o setor industrial. Então, se o setor elétrico hoje discute um possível racionamento de gás, a gente pode dizer que racionamento de energia elétrica, a gente pode dizer que na indústria de gás esse racionamento já acontece e você tem administrado esse racionamento através do direcionamento do gás, principalmente do novo gás, do gás importado e do novo gás que tem pequeno crescimento da produção nacional para o setor termoelétrico. O terceiro fator pelo lado da demanda tem a ver muito com esse desequilíbrio do mercado entre oferta e demanda, que se reflete necessariamente em preços mais elevados e que também tem se refletido numa política de preço muito pouco transparente por parte do fornecedor único de gás natural para o mercado doméstico. Isso traz problemas não só para os consumidores, mas também para potenciais novos ofertantes de gás natural. Pelo lado da oferta, as questões que se colocam, elas também explicam um pouco esse desequilíbrio, não só o crescimento do consumo térmico é responsável por esse desequilíbrio, mas pelo lado da oferta a gente também repara que a falta de investimento, o Edmar já levantou aqui, eu vou trazer algumas outras informações, mas a falta de investimento na produção de gás natural em terra, a expansão ou o surgimento de novos players em terra, é um fator que vem contribuindo imensamente para a reduzida oferta doméstica de gás natural. Outro fator também que auxilia nessa explicação são as elevadas incertezas a respeito não da produção offshore, mas sim da disponibilidade de gás offshore. São duas coisas bem diferentes. Então, nós sabemos que existe um potencial muito elevado de produção de gás natural, principalmente nos blocos do pré-sal, mas entre extrair esse gás e trazer esse gás para a costa, existe um abismo imenso. Existem várias incertezas a respeito, então, do quanto de gás produzido pelo pré-sal poderá ser ofertado ou chegará na nossa costa, para o mercado. Depois, o que isso se reflete? Claro, um aumento da dependência energética. Se a gente for, e eu vou trazer alguns dados que vão comprovar isso, analisar o consumo termoelétrico crescimento do consumo, ele cresceu sustentado na importação de GNL e no aumento da importação ao máximo que se pode hoje atingir do gás da Bolívia. Então, é claro que hoje a gente tem uma dependência energética no setor de gás natural. Diferente do setor de petróleo, hoje a gente vive até um momento conjuntural, que poderíamos dizer que existe uma certa dependência da importação de gasolina e diesel, mas é um efeito mais conjuntural. No gás, essa é uma realidade que vem se concretizando e uma realidade que nos preocupa porque é algo que pode vir a se tornar estrutural, uma vez que as térmicas se espere que as térmicas continuem despachando cada vez mais
no modelo que se concretiza hoje no setor elétrico brasileiro. E por fim, mas não menos importante, para ajudar em todos esse imbróglio, a gente tem uma política de expansão da malha de gasodutos que não contribui nem um pouco para unir demanda potencial e oferta potencial de gás natural. A gente vai discutir um pouco mais, acredito que os nossos palestrantes vão trazer vários outros elementos, além do que eu vou apresentar aqui, mas o nosso PEMAT, ele não traz os elementos necessários para a gente expandir a malha de gasodutos como a indústria de gás natural brasileira necessita. Então, só para a gente trazer, não vou me alongar muito, eu só vou trazer alguns elementos em relação a cada um desses aspectos para chamar a atenção dos senhores. Quando a gente olha para o crescimento da demanda, como eu havia dito anteriormente, fica nítido o quanto a gente cresceu de 2009 para 2014. Se a gente olhasse sem diferenciar segmentos, a gente diria, nossa, a indústria de gás está indo bem à beça, um crescimento de mais de 100% na sua demanda em 5 anos. Agora, o mais importante a analisar é o quanto a curvinha verde para baixo, a área verde para baixo, está estável e quanto a área azul cresceu. Isso mostra que esse crescimento foi puxado nitidamente e exclusivamente pelo setor termoelétrico brasileiro, que hoje corresponde a 47% da demanda de gás natural. Os demais setores continuaram estáveis, quando não perderam participação, como é o caso do setor de GNV, ou de gás natural veicular, como vocês queiram chamar, que vem perdendo elevado espaço no mercado de combustíveis automotivos no Brasil. Tá? Bem, como é que a gente avalia, então, esse novo perfil da estrutura de demanda? Se a gente for olhar para esse gráfico, que ele faz uma comparação entre a variação da oferta e a variação da demanda entre uma média de consumo em 2011 e uma média de consumo em 2014. Então, isso aqui é só a variação de consumo. O que a gente percebe? Primeiro, pelo lado da oferta, de onde está vindo esse gás? É basicamente um gás importado. Um pequeno aumento da produção nacional, mais um grande aumento da importação de GNL e um pequeno aumento também da importação boliviana em relação a 2011. E para onde está indo esse gás? Setor técnico. Então, há nitidamente um comprometimento do consumo dos demais setores em função do aumento do consumo do setor termoelétrico brasileiro. E o que explica isso? Não só pelo direcionamento do gás para o setor termoelétrico, mas porque esse novo perfil de oferta impõe um elevado custo também do gás natural. A média de preço de importação do GNL entre 2011 e 2014 foi de 14,5 dólares por milhão de BTU FOB. Quer dizer, ainda adiciona-se custos de regasificação, custo de seguro, custo do transporte interno. A gente percebe nitidamente que a importação de GNL ou o aumento da participação do GNL na estrutura de oferta impõe uma elevação dos custos do gás natural. E isso vem acarretando nitidamente uma disputa entre consumidores pelo gás mais barato, que é o gás nacional e o gás importado da Bolívia. Então hoje existe uma disputa clara no mercado entre quem pode ou quem consegue consumir o gás natural mais barato. E como eu falei para vocês, era só olhar para o gráfico anterior, isso se refletiu nitidamente numa estagnação do consumo dos demais segmentos de consumo não termoelétrico. Tá? Bem, e ainda pelo lado da demanda, embora o preço do GNL tenha sido de 14,5, a gente percebe que o preço do gás natural vendido no Citygate pela Petrobras tem se situado em torno entre 10 para o gás importado da Bolívia, dólares 1 milhão de BTU, e entre 13, 12 dólares o gás produzido nacionalmente. São preços altos ainda. Não são preços tão altos quanto o GNL, mas são preços altos para a maior parte dos segmentos industriais.
porque você ainda tem que adicionar a esse preço, relembrando, se é o preço no Citygate, você ainda teria que adicionar a margem da distribuidora, os custos da distribuidora, custos de comercialização, o que faz com que esse preço chegue ao consumidor final ainda com um preço bastante elevado. Tá? E o outro problema não é só o preço elevado. Com esse modelo de racionamento que a gente verifica hoje na indústria de gás natural, existe uma dificuldade muito grande de você garantir suprimento. Você estabelecer contratos com o setor industrial de longo prazo. Isso é pior do que o preço. A falta de garantias de suprimento para o setor industrial, que faz elevados investimentos em conversão de máquinas e equipamentos, é péssimo para a decisão de aumentar o consumo de gás natural. Então, na verdade, não só o elevado preço se torna uma barreira para a expansão no setor industrial, como a falta de garantia de suprimento também é uma imensa barreira para a expansão do consumo no setor industrial. Isso se reflete de que forma? Mesmo a Petrobras praticando descontos de até 30% em relação ao valor do contrato, a gente não consegue ver uma expansão de consumo no setor não termoelétrico. Ou seja, mesmo com descontos, o setor industrial, basicamente, ele tem dificuldade de lidar com essa falta de garantia, com a falta de contratos de mais longo prazo ou com esses preços mesmo reduzidos. Tá? E, para deixar a situação futura ainda mais dramática, há uma expectativa de que o consumo térmico continue crescendo nos próximos 2 anos em função de toda a severidade do nosso regime hídrico atual. E se partindo da hipótese que o setor elétrico irá demandar mais gás natural, isso impacta ainda numa situação mais difícil para os demais setores não termoelétricos. Pelo lado da oferta, o que a gente tem? Se pelo lado da demanda a gente percebe nitidamente uma demanda crescente pelo setor termoelétrico, principalmente, pelo lado da oferta a gente não percebe claramente quais serão as perspectivas de oferta doméstica de gás natural. Esse gráfico aqui o Edmar já mostrou para vocês, mas ele para o gás é muito importante, porque se a gente for considerar todas as incertezas associadas à oferta de gás proveniente do offshore brasileiro, a gente joga uma responsabilidade muito grande para os produtores em terra. Então, o novo gás que surge, ele dependerá muito do esforço feito da produção em terra, ainda mais porque a Petrobras tem direcionado seu foco para a produção de óleo no pré-sal. Nesse contexto, a queda das campanhas sísmicas, da perfuração de poços de exploração que vem acontecendo no Brasil, é mais dramático ainda para o setor de gás natural, mais ainda do que para o setor de petróleo, porque você compromete muito a capacidade de atender esse crescimento da demanda no curto e médio prazo. Tá? Mais uma vez, refraseando o que o Edmar já havia dito, essa produção em terra, em função do foco da Petrobras no pré-sal, vai ser cada vez mais dependente do investimento de outros players, outros novos players. E esses outros novos players enfrentam uma dificuldade de financiamento, como o Edmar já levantou, e eu não vou ficar tocando na mesma tecla, absurda, por várias questões levantadas já aqui, OGX, HRT, entre outras. Então, o fato é que você precisa desses caras, e esses caras não estão conseguindo contribuir por uma questão de dificuldade de financiar as suas campanhas exploratórias. Entre todos os outros aspectos já levantados aqui na mesa de petróleo, referentes à falta de previsibilidade dos leilões, ao desmonte das equipes de exploração e produção. E aí, nesse aspecto, os problemas do petróleo são um pouco parecidos com os problemas do gás, no que diz respeito à exploração e produção em terra. Tá? E como é que o que se refletiu isso? E é onde a gente percebe nitidamente esse efeito? Na 12ª rodada de licitação. A 12ª rodada de licitação, que era uma rodada voltada para gás e voltada para gás em terra, ela não conseguiu, embora exitosa, ela não conseguiu atingir os seus objetivos iniciais de aumentar o número de players,
explorando e produzindo gás natural em terra. A 10ª rodada por si só já não contribuiu, e após a rodada a situação ficou pior ainda, porque mesmo aqueles agentes que haviam ganho blocos de exploração na bacia do Paraná, hoje não conseguiram nem assinar os contratos com a ANP, em função de uma judicialização que vem acontecendo dentro da indústria de gás natural, referente à exploração não convencional. Então, a falta de uma regulamentação definida para o fraturamento hidráulico, todos os impasses, todas as incertezas ambientais relacionadas à questão da exploração não convencional foram levadas hoje para o judiciário, e isso vem freando ainda mais a exploração em terra, porque cria uma incerteza imensa para os investidores que não sabem se, ganhando no leilão, vão conseguir assinar contratos com a ANP. No que diz respeito, se em terra a questão é incerta, no mar offshore também as questões não são muito claras. A gente, como eu mencionei anteriormente, a gente tem um elevado potencial de produção, principalmente na região do pré-sal, mas a capacidade de escoamento ainda enfrenta muitas incertezas. Existe um estudo feito pela COP que avalia que o elevado percentual de CO2 contido nos reservatórios de Libra vai ser um impeditivo grande para o escoamento de parte desse gás, que, em função da capacidade limitada das FPSOs hoje existentes no mercado, você não vai conseguir retirar todo esse CO2 do gás, e sem tirar o CO2 você não consegue trazer o gás para a costa, você vai ter que reinjetar parte desse CO2 de novo em algum lugar. Então, enfim, independente, existem várias incertezas a respeito do quanto desse gás você vai conseguir, do offshore e do pré-sal brasileiro especificamente, você vai conseguir trazer para o mercado doméstico. Independente de você conseguir ou não tirar o CO2, até 2020 a gente tem uma limitada capacidade de escoamento que está definida hoje no programa, no planejamento estratégico da Petrobras, delimitado pelas 3 rotas hoje, que definem até 2020, na melhor das hipóteses, um potencial de escoamento de 40 milhões de metros cúbicos dias adicionais. Então, resolvidos os problemas da exploração e produção, de qualquer forma, até 2020, a gente só poderia contar, na melhor das hipóteses, com 40 milhões de metros cúbicos adicionais do offshore, pelo menos aqui da bacia de Campos e de Santos. E, por fim, ainda em relação à oferta offshore, a gente repara nitidamente uma concentração dessa oferta nas mãos da Petrobras. Hoje a Petrobras poderíamos dizer que é o único fornecedor para o mercado doméstico, embora não seja o único produtor. O que acontece é que a Petrobras compra dos demais produtores esse gás na boca do poço por preços muito inferiores ao praticado no mercado doméstico e revende esse gás para o mercado pelos preços praticados e apresentados aqui, como a gente já viu. Em relação... onde isso se reflete, essa dificuldade toda de expandir a produção nacional e uma maior dependência energética? Então, como eu havia mencionado, hoje a gente vem importando um volume médio de 50 milhões de metros cúbicos dias, ou seja, a metade do nosso consumo. Parte desse volume é importado da Bolívia e a outra parte importado via GNL. Em 2014, até setembro, a gente já havia gasto com a importação de GNL 2,3 bilhões de dólares. Então, esse seria o nosso déficit na conta, somado ao que a gente importa da Bolívia, seria o nosso déficit balança comercial gás. Então, a gente repara que isso tem impactos macroeconômicos também, de efeitos sobre a balança comercial, auxiliado pela importação de gasolina, diesel, etc. e tal. Mas para onde vai esse gás? De qualquer forma, para a termoelétrica também. E por fim, agora, antes de apresentar o que a gente consideraria como uma agenda para a indústria de gás natural, a nossa incipiente capacidade de transporte. Como eu falei, a expansão da produção de gás natural em terra, além dos desafios relacionados a financiamento, hoje também enfrenta um imenso desafio relacionado
a escassa malha de transporte que a gente tem. Então, muitas das áreas potencialmente produtoras de gás convencional e não convencional em terra, elas não são atendidas por gasodutos de transporte, porque exigiria uma expansão maior da nossa rede. Só que a metodologia utilizada do PEMAT, ela não permite essa análise de viabilidade, não casa, não consegue antecipar a necessidade futura de capacidade em função do potencial de produção em terra e o potencial de demanda nos mercados brasileiros. Então a gente tem uma dificuldade de conseguir, através da metodologia do PEMAT, antecipar futuros projetos necessários para o escoamento desse gás natural em terra. Né? Escoamento não. O Augusto já levantou aqui, a gente está falando só em termos de malha de transporte. Todo escoamento de gás natural a gente não precisaria do PEMAT, mas qualquer outro investimento em gasoduto que não fosse escoamento, depois do PGN já necessitaria passar pelo programa de expansão da malha de transporte. Nesse contexto, já para provocar ainda mais os nossos debatedores, quais seriam as agendas do setor de gás natural que nós, do Grupo de Economia da Energia, consideramos relevante de serem pensados? Primeiro, a definição de um volume adicional de gás nacional para o segmento não térmico a ser ofertado pela Petrobras. Segundo, uma definição de uma política de preço mais transparente e de forma que fizesse com que o gás fosse mais competitivo para o setor industrial, para os setores não termoelétricos. Terceira questão, promover a oferta direta do gás dos produtores independentes. Quarta, a harmonização das condições de regulações estaduais da figura do consumidor livre, do autoimportador e do autoprodutor. Isso aqui eu acredito que o Augusto deve entrar um pouco mais nesse detalhe, mas a gente tem um problema hoje relacionado também às regulações estaduais, principalmente da figura do consumidor livre. Há uma necessidade de harmonização dessas regulações. Depois, estabelecer uma política nacional para o desenvolvimento do gás natural em terra. Isso é essencial. A gente precisa estimular e desenvolver a indústria de gás natural em terra no Brasil, convencional e não convencional. E aí eu não estou me referindo só à produção não convencional. Existe muito gás convencional também em terra no país. E, por fim, a revisão dos critérios de planejamento do PEMAT. Então, são essas as questões que eu quero deixar. Não são questões triviais, não são questões fáceis de serem implementadas pelo governo, mas são questões que a gente precisa analisar se a gente quer que essa indústria de gás natural finalmente se desenvolva de uma forma mais sustentável e equilibrada.